Olá, sejam bem-vindos à TV HBR Brasil Entrevista. Hoje aqui na minha frente está Heloísa Calegaro, da McKinsey. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Na verdade, Heloísa, a razão de você estar aqui eu acho que é muito especial, até pela época em que nós estamos fazendo essa entrevista. Nós estamos no outubro, o mês Outubro Rosa, né? Que é um mês que, de certa forma, tem uma atenção, um olhar virado para o público feminino, pela razão da conscientização, de câncer de mama e tudo mais e tal, mas há esse olhar especial para o público feminino. E uma das coisas que a McKinsey fez numa pesquisa recente foi ter um olhar também para o público feminino em relação a cargos de liderança, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao seu posicionamento, ao posicionamento do público feminino, do gênero feminino no ambiente de trabalho. Como é que foi essa pesquisa? Bom, a McKinsey já faz um tempo que tem estudado esse assunto de diversidade de gênero, né? Então, na Europa, Estados Unidos, Ásia, desde 2007 que a gente vem fazendo estudos nesse tema. Certo. E aqui na América Latina a gente ainda não tinha o estudo e esse ano a gente finalizou esse primeiro estudo para ter a perspectiva, né, do Women Matter, que é o nome do nosso estudo, né? Porque diversidade de gêneros é um tema importante, com a perspectiva da América Latina. Por que da pesquisa? A gente queria entender qual que era a relação, né, dos números. A gente já via que esse tema estava avançando nos outros mercados, apesar de ainda terem números muito pequenos, né, em relação ao tópico. E a gente queria entender como que a América Latina se inseria nesse contexto. Se a gente estava mais avançado, menos avançado, a gente tinha uma hipótese que infelizmente foi validada, mas a gente queria entender essa relação, né, entre a América Latina com os outros países. Para fazer esse estudo, a gente, então, se baseou muito em números, mas também em conversas, né? Então, esse estudo foi feito com base em entrevistas de mais de 500 executivos, né? Pesquisa com essas pessoas. Homens e mulheres. Homens e mulheres. A gente analisou mais de 300 composições de comitês executivos e conselhos, mas também conversamos com cerca de 40 CEOs. Então, nessas conversas, a gente conseguia pegar a percepção deles em relação ao que estava acontecendo. Algumas coisas que você julga que foram interessantes ou alguns achados ou que surpreenderam os achismos, por exemplo? Bom, acho que um primeiro grande achado é a correlação que existe entre uma empresa ter mulheres no seu comitê executivo e o resultado dessas empresas. Então, empresas que têm pelo menos uma mulher nos comitês executivos têm, em média, ROIs e EBIT 50% maiores do que empresas que só têm homens no comitê executivo. Olha o que você está falando, Heloísa. É um número... 50% de EBIT maior. É um número bem alto. Botando uma mulher. Colocando uma mulher. O que a gente está falando não é... A gente gosta de frisar muito que isso não necessariamente é uma causalidade. Então, não quer dizer, exatamente. Não quer dizer eu vou colocar e vou ter. Mas existe uma correlação e a correlação é incontestável. Entendi. Né? Então, além dos números nesse aspecto, na entrevista que a gente fez com esses 500 executivos, a gente também perguntou, você acredita que mulheres em cargo de liderança podem trazer uma melhora de performance financeira na sua empresa? E 60% deles acreditam que sim. Então, os números dizem que existe essa correlação, e a percepção das pessoas também é positiva. E quando a gente traz isso para a prática? Porque os números demonstram, o discurso concorda, e quando chega na prática... Na prática o número é muito pequeno. Né? Então, no Brasil, o número de cadeiras de comitê executivo que são ocupadas por mulheres é de 8%. Então, é um número muito baixo. Né? Nos Estados Unidos, esse número é de cerca de 15%, na Europa é de cerca de 10%. Então, no Brasil, a gente ainda tá atrás. Então, o que acontece, na realidade, é um funil. Porque, por um lado, a gente tem visto que o número de mulheres entrando nas empresas... Tá bom, né? Inclusive, 60%... Bom, não, já virou, né? Já virou. 60% das pessoas que se formam em faculdade são mulheres. Então. Só que nem todas elas vão para o mundo corporativo. Sim. Né? Porque escolhem outros tipos de carreira. Então, entrando no mundo corporativo, são cerca de 50%, tá ali na média, né? Certo. E o funil acontece e no topo das empresas, né, no comitê executivo, são só 8%. Mas no topo acontece, assim, o topo para mim seria o final desse funil. Esse funil, ele inicia quando? Na entrada. Já então, na entrada? Logo depois da faculdade, não, os 60% se formam na faculdade, desses 50 na entrada, 50 vão para o mercado. Então, mas quando é que afunila? Quando é que chega no gargalo?
Esse funil É um deve ser funil num constante. nível médio. Não tem assim, nível médio cai. É uma caída constante, né? Do primeiro nível para o nível médio dá uma caída e depois dá uma caída maior no comitê executivo. Heloísa, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar com a gente esses insights que vocês tiveram dentro dessa pesquisa. Acho que é muito bacana e muito importante a discussão, acho que é uma discussão muito saudável e espero poder contar com você em outras oportunidades aqui. Claro, vai ser um prazer. Muito bem. E você também, espero poder contar em outras oportunidades com a sua audiência. Este foi o TV HBR Brasil Entrevista, eu sou Márcio Mussarella e nós nos encontramos numa outra oportunidade. Existem outros vídeos muito bacanas e outras entrevistas muito interessantes que você pode assistir aqui, na TV HBR Brasil. Até a próxima.